Olá, criatura! Vamos fazer mais um exercício de lançamento. Nesse daqui é um tipo de lançamento horizontal, que é bem parecido com o lançamento oblíquo. Então, você vai pegar o jeitinho aí. Em uma competição de tiro, o atirador posiciona seu rifle na horizontal e faz a mira exatamente no centro do alvo. Se a distância entre o alvo e a saída do cano é de 30 metros, a velocidade de disparo do rifle é 600 metros por segundo, qual a distância do centro do alvo que o projétil atingirá? E aí, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Bom, vamos rascunhar o que aconteceu aqui. Ó, a gente tem o alvo, certo? Eu vou desenhar o alvo aqui. Aí você tem o centro do alvo, que é onde você quer acertar o tiro. Muito bem. Sendo que, nesse alvo, a pessoa está posicionada a exatamente quanto? 30 metros de distância, não é? Vamos supor que isso aqui é 30 metros. E aí, ó, o cano do rifle, eu vou dizer que tá aqui. Deixa eu alinhar com o alvo, porque você mira exatamente no centro do alvo, não é? É isso que o enunciado tá falando. Então, ó, eu tenho o cano do rifle aqui, mirando exatamente no centro do alvo, como diz o enunciado. E aí, você faz o disparo. Só que o que acontece? Quando você faz o disparo, a bala, ela, em teoria, deveria seguir retinho. Só que a ação da gravidade vai lá e faz com que a bala desça um pouquinho. Concorda comigo? Faz aquele movimento de parábola, como a gente sempre fez. Só que aqui é a metadezinha só da parábola, né? Porque você dá um tiro com a velocidade nesse sentido, certo? Quando o tiro, ele não faz movimento para cima ou para baixo. Ele só faz um movimento horizontal, porque você está apontando o cano de forma horizontal. Então, a bala, ela vai sair retinha, mas aí vai chegar uma hora que ela vai fazer uma curva e vai descer. Não é? Um pedacinho de uma parábola. E a pergunta é qual que é a distância que essa bala vai bater em relação ao centro. Então, é essa distância aqui que ele quer saber. Tranquilo? E aí, ó, lembrando que a velocidade do tiro é de 600 metros por segundo. E se a velocidade do tiro, o tiro está na horizontal, então essa velocidade é só da horizontal, certo? Então, é só Vx isso aqui, ó, 600 metros por segundo, certo? Lembrando que lançamento oblíquo, lançamento horizontal, você tem sempre a composição x e y. X é sempre horizontal, y é sempre vertical. Mas o tiro está na horizontal. Então, toda essa velocidade aqui é composta por x e não tem y. Se não tem y, eu vou dizer aqui que a velocidade y é igual a zero. Não tem contribuição da velocidade y na hora do disparo. Tudo bem? A pergunta, então, a gente tem que responder é essa. Como que a gente pensa nesse negócio aqui? As únicas informações que ele dá pra gente é distância da boca do rifle até o alvo e a velocidade na componente x. Ótimo. Então, eu só tô falando de horizontal, por enquanto. Horizontal, a gente pensa em movimento uniforme, não é? Fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT, sendo que a velocidade é o Vx, tá? Porque eu tô falando de horizontal, eixo x, horizonte. Eu consigo descobrir, olha só, o tempo que essa bala levou pra chegar lá na parede do outro lado, lá no alvo. Vamos calcular o tempo? Como que a gente calcula, então? S igual a S0 mais VT. Ó, quem é o S e quem é o S0? Não tem 30 metros de distância? Então, aqui no nosso ponto de partida, foi da onde a bala saiu, essa distância. Então, o nosso ponto de partida é o nosso S0, que a gente vai considerar 0 metros. E aí, partiu do 0 metros e bateu lá a 30 metros de distância. Então, o nosso S final é 30. Nosso S é 30. Então, é só substituir. S igual a S0 mais VT. Vou fazer aqui. O S é 30. O S0 é 0 mais a velocidade que ele deu de 600 metros por segundo, vezes o tempo. Tranquilo? Bom, 0 mais 600t é 600t, certo? Então, 30 é igual a 600t. Passa esse 600 que está vezes o t, dividindo, não é isso? Então, vai ficar 30 dividido por 600. Isso é igual a t. Tranquilo? Vamos simplificar um pouco aqui, vai ficar 3 sobre 60. 3 sobre 60 é exatamente igual a 0,05 segundos. Então, esse foi o tempo que a bala levou para sair aqui e chegar lá do outro lado. Tranquilo? Beleza. Se você sabe que é o tempo que essa bala levou para chegar lá do outro lado, é exatamente o mesmo tempo que essa bala levou para sair da altura inicial que ela estava e chegar na altura final, que é um pouco mais para baixo. Concorda comigo? Que é exatamente o que a gente está querendo saber. Em relação à altura inicial, qual foi a altura final? Então, agora a gente só está pensando em movimento vertical. Para isso, eu vou fazer isso aqui. Vamos pensar só agora o quanto ela desceu nesse tempo. Ela partiu daqui dessa altura, que a gente, ponto de partida, a gente chama de S0. Ela partiu da altura, vamos chamar de 0, tudo bem? Porque é o nosso ponto de partida. E aí ela desceu um tanto, que é o nosso S final, que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir, tudo bem?
E ela levou 0,05 segundos para sair dessa altura e chegar nessa altura. Tranquilo? A gente sabe a velocidade y inicial, porque agora eu só estou falando de descida, movimento vertical. Toda vez que a gente fala de movimento vertical, tem que falar das equações de movimento uniformemente variado, que tem que ser as que envolvem a aceleração. Aceleração de quem? Da gravidade, porque é a gravidade que está fazendo a bala sair dessa altura e chegar nessa daqui. Então, no lugar da aceleração, você vai usar a aceleração da gravidade, que é essa daqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Qual delas que a gente consegue utilizar? Ó, sorvetão. Por quê? A gente quer descobrir o S final. A gente sabe o S inicial, que a gente considerou zero. A velocidade inicial dela é... A gente tá falando de Y. Então, a velocidade inicial Y é zero, que ela partiu lá de cima na velocidade zero, certo? Em relação a Y. Então, isso é zero, isso é zero. A aceleração da gravidade, o tempo a gente calculou, dividido por 2. Então, vamos substituir isso. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Olha só, então a gente já viu que S0 é zero, então sai da conta. Velocidade inicial é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, sai da conta. Então, no fim das contas, a gente só vai ter que calcular o quê? S igual a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, tempo a gente calculou 0,05 ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Fazendo essa conta aqui, você vai chegar em 0,0125. Espaço, a gente está em metros, tudo bem? Aí as respostas estão em centímetros, a gente converte. Como que converte? Centímetros é 100 dividir por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que deslocar essa vírgula para cá duas casas, porque 100 tem dois zeros. Aí a vírgula vai cair aqui. Então, é só ficar em 1,25 centímetros. Então, essa daqui é a nossa resposta. Tranquilo? Qualquer coisa, me pergunta.